Será que ainda vai existir mais um salto temporal depois da guerra mais brutal que já presenciamos na história de One Piece? A Guerra de Marineford, que resultou na morte de Ace e de Barba Branca, mudou completamente o mundo. E antes mesmo dos nossos protagonistas, os Piratas do Chapéu de Palha, seguirem rumo ao Novo Mundo, eles passaram por um salto temporal de 2 anos, ficando fora de cena por um longo período da história. O principal objetivo desse salto temporal foi o treinamento. Durante aquele período, os Chapéus de Palha simplesmente não tinham capacidade alguma de enfrentar personagens realmente fortes, muito menos aqueles que participaram diretamente da Guerra de Marineford. Após o retorno, foi ali que vimos claramente o crescimento e o fortalecimento de cada membro do bando, algo que se mostrou extremamente eficaz, já que atualmente, na jornada de Luffy pelo Novo Mundo, eles conseguem bater de frente com praticamente qualquer um. Inclusive, até mesmo imperadores já não são mais um obstáculo impossível. Diante disso surge a grande pergunta: será que ainda teremos mais um salto temporal? Para responder isso, precisamos primeiro analisar se o grupo do Luffy já é realmente capaz de enfrentar os vilões finais que estão se desenhando na história. Estamos falando de Akainu, Barba Negra e, claro, Imu-sama. Vamos começar por Akainu, que após o salto temporal foi promovido a almirante de frota da marinha. A informação mais recente que temos sobre o poder dele vem daquele ataque brutal contra o Kuma. Mesmo que essa cena tenha sido curta, podemos assumir que a força atual de Akainu não é muito diferente da que ele demonstrou em Marineford. E sinceramente, na minha visão, sim, Luffy já é capaz de derrotar Akainu, principalmente agora que ele despertou o Gear 5. Já no caso do Barba Negra, a situação fica muito mais equilibrada. Aqui eu diria que é um verdadeiro 50 a 50. É verdade que Barba Negra acabou decepcionando um pouco na luta contra Trafalgar Law, já que muitos esperavam que ele dominasse o confronto rapidamente, assim como Shanks fez com Eustace Kid, derrotando-o em poucos segundos. Porém, é importante lembrar que Barba Negra nunca foi um lutador de combate direto. O verdadeiro ponto forte dele é a inteligência e a forma estratégica com que luta. Ele é extremamente ardiloso. Se considerarmos ainda o impacto do salto temporal de 2 anos, isso só reforça a ideia de que Barba Negra domina cada vez mais suas duas Akuma no Mi. Diferente do Luffy, que despertou o Gear 5 recentemente, Barba Negra já teve muito mais tempo para explorar e aprimorar suas habilidades. Inclusive, até hoje, nós nem sabemos se Luffy já dominou completamente todo o potencial do Gear 5. Por isso, caso Luffy e Barba Negra se enfrentassem agora, é impossível cravar um vencedor. Esse confronto continua sendo 50 a 50. Outro ponto que precisa ser levado em consideração é que a luta final de One Piece não será apenas uma disputa de poder. O verdadeiro conflito aqui é ideológico. De um lado, temos o governo mundial, que representa controle absoluto, censura da história e manutenção da ordem a qualquer custo. Do outro, temos Luffy, que nunca lutou por poder, mas sempre pela liberdade. A própria essência do que significa ser um pirata. Sama não é apenas o inimigo mais forte, ele é o símbolo máximo desse sistema que governa o mundo nas sombras. E derrotar alguém assim não depende só de força bruta, mas de estar preparado para quebrar tudo o que esse sistema representa. Agora, quando falamos de Imu-sama, a situação muda completamente. Durante o capítulo 1150 e também nos eventos relacionados ao incidente de God Valley, tivemos apenas pequenos vislumbres do verdadeiro poder dessa figura misteriosa. E, sinceramente, você acha que Luffy conseguiria derrotar Imu-sama neste momento? Na minha opinião, ainda não. Nós vimos o que aconteceu quando 6 personagens considerados entre os mais fortes do mundo atacaram Imu-sama. Os golpes simplesmente não tiveram efeito algum. Foi como se nada tivesse acontecido. Diante disso, se Luffy enfrentasse Imu-sama agora com o nível de poder atual, é muito difícil acreditar que ele sairia vitorioso. Então isso significa que um novo salto temporal é realmente necessário? A resposta é sim e não, e eu vou explicar. Mas existe um detalhe muito importante que muita gente acaba esquecendo. Em One Piece, o Oda nunca usou o salto temporal apenas como treino. O salto temporal sempre marcou uma mudança de era. Depois da Guerra de Marineford, não foi só o Luffy que mudou, o mundo inteiro mudou. A Era do Barba Branca chegou ao fim, os imperadores começaram a se mover, os supernovas ganharam destaque e o governo mundial passou a agir de forma muito mais agressiva. Ou seja, aquele salto temporal não foi só um intervalo de crescimento físico, ele representou uma virada completa na história. E é justamente por isso que repetir esse recurso agora pode não funcionar da mesma forma. A história já não está começando uma nova fase, ela está caminhando para o encerramento. Claramente, todo o bando dos Chapéus de Palha ainda precisa de mais evolução, mais poder e mais refinamento para encarar o que está por vir. Agora imagina só, no total, os Piratas do Chapéu de Palha possuem 10 membros. Desses, apenas alguns são oficialmente capazes de usar o hack do armamento. Cerca de 5 conseguem utilizar o hack da observação, e apenas 2 são usuários do hack do rei. Na sua opinião, esse grupo realmente conseguiria bater de frente com os soldados mais fortes do governo mundial?
Só no arco de Elbaf, os membros do bando do Luffy já estão tendo dificuldades enormes para enfrentar apenas um cavaleiro sagrado. Agora pensa no que vai acontecer quando a guerra final finalmente começar. Será que Robin, Franky, Usopp, Brook ou até mesmo Jinbe conseguiriam derrotar sozinhos um cavaleiro sagrado imortal? E o mais importante de tudo, cada membro desse bando carrega um sonho que ainda não foi concluído. Robin ainda busca a verdade completa sobre o século perdido. Usopp ainda quer provar que se tornou um bravo guerreiro dos mares. Brook ainda carrega memórias e promessas que atravessaram décadas. A guerra final não coloca apenas o mundo em risco. Ela coloca os sonhos dos chapéus de palha em jogo. E perder alguém nesse caminho sem que esses sonhos sejam realizados seria uma tragédia que a história não pode ignorar. É por isso que o fortalecimento do bando inteiro não é apenas necessário, é inevitável. Isso deixa bem evidente que, além do Luffy, os outros membros dos Piratas do Chapéu de Palha também precisam ficar muito mais fortes. Agora, quando falamos do motivo pelo qual talvez não seja necessário um salto temporal, entramos mais na questão narrativa da história. O bando inteiro precisa de power-ups para enfrentar seriamente o governo mundial, mas isso não significa que a única solução seja obrigatoriamente um novo salto temporal. Nós já vimos, por exemplo, o quanto Luffy evoluiu em um curto período de tempo. Em apenas 2 semanas de treinamento, ele conseguiu dominar o hack do armamento avançado, algo que mais tarde se tornou a chave para ele desbloquear também o hack do rei avançado, usando o revestimento do hack do rei em seus ataques. Existe a possibilidade de que durante o arco de Elbaf, caso Luffy consiga expulsar os Cavaleiros Sagrados, incluindo Imu-sama, todo o bando dos Chapéus de Palha receba um treinamento especial sob a orientação de Scopper Gaban. Afinal, foi revelado que Gaban é extremamente habilidoso nos 3 tipos de haki, inclusive dominando suas versões avançadas. Ele poderia ser a peça-chave para desbloquear esse verdadeiro potencial oculto dentro dos piratas do Chapéu de Palha. Mas então surge a pergunta: como Luffy conseguiria expulsar os Cavaleiros Sagrados, incluindo Imu-sama, sendo que eles são absurdamente overpower no momento atual do arco de Elbaf? A resposta pode estar em algo muito parecido com o que vimos no arco de Egghead. Se você se lembra, quem realmente conseguiu derrotar os Gorosei naquela ocasião foi Emmet. Ele liberou o hack de Joy Boy, uma força tão absurda que acabou forçando os Gorosei a retornarem para Mary Joyce. Porém, um deles acabou ficando para trás. Sim, o Gorosei Saturn, que foi justamente quem convocou os outros. Seguindo essa mesma lógica, algo semelhante pode acontecer com os Cavaleiros Sagrados. Quem provavelmente ficaria para trás em Elbaf seria Gunko, aquele que fez a convocação dos outros cavaleiros. Caso Luffy consiga liberar um poder semelhante ao hack de Joy Boy, isso pode mudar completamente o rumo do arco. Se isso acontecer, teremos a chance de conhecer muito mais sobre Gunko. Inclusive, isso pode finalmente revelar o mistério de como ele conheceu Brook. Afinal, antes de Imu-sama apagar suas memórias, algumas lembranças começaram a retornar, e essas memórias tinham ligação direta com o Brook. Em resumo, voltando ao tema principal, os Piratas do Chapéu de Palha realmente precisam evoluir. Eles precisam ficar mais fortes, mais completos e preparados para enfrentar o governo mundial. Mas essa evolução não significa necessariamente um novo salto temporal tradicional. Quando a gente fala que os Piratas do Chapéu de Palha precisam evoluir, isso não significa necessariamente um salto temporal tradicional como aquele de 2 anos. Existe uma diferença muito grande entre um salto temporal completo e pequenos avanços narrativos dentro da própria história. Treinamentos internos, semanas ou meses de preparação, batalhas que forçam crescimento imediato. Tudo isso também é evolução. E talvez seja exatamente esse o caminho que Oda esteja construindo agora, sem quebrar o ritmo da história com mais um grande salto no tempo. Mas por outro lado, também é totalmente possível que a resposta para o fortalecimento dos Piratas do Chapéu de Palha não seja um novo salto temporal. Eles poderiam, por exemplo, receber um treinamento direto com Scopper Gaban por algumas semanas ou até alguns meses, focado exclusivamente no desenvolvimento do hack. Além disso, precisamos lembrar que um salto temporal dentro de uma história costuma ser um momento monumental para o desenvolvimento de um personagem em um anime. E convenhamos, o salto temporal, após a guerra de Marineford, foi simplesmente perfeito. Ele fechou aquele arco de forma impecável. Caso algo parecido se repita agora no arco de Elbaf, ou até mesmo em um arco seguinte, isso pode acabar perdendo impacto narrativo e se tornar menos efetivo do ponto de vista da história. O único tipo de salto temporal que eu realmente consigo imaginar acontecendo seria já nos momentos finais da obra. Algo como um salto de 10 ou até 20 anos depois que todos os Piratas do Chapéu de Palha já tiverem alcançado seus sonhos. Um epílogo mostrando onde cada um deles chegou e qual é o status atual de suas vidas. Mas no momento atual da história, eu sinceramente duvido que vejamos mais um salto temporal acontecendo.
Então esse foi o nosso tópico de hoje sobre a possibilidade de um novo salto temporal em One Piece. No fim das contas, a grande questão não é se vai existir ou não mais um salto temporal. A verdadeira pergunta é o quanto os piratas do Chapéu de Palha ainda precisam evoluir para enfrentar um inimigo que domina o mundo há séculos? E a resposta parece clara: a evolução ainda vai acontecer. Só que desta vez ela pode vir em tempo real diante dos nossos olhos, sem pausas longas, exatamente como a reta final de uma grande história deveria ser. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Oda ainda vai fazer mais um salto temporal? Ou acreditam que isso já não seria apropriado considerando a situação atual dos piratas do Chapéu de Palha? Se tiverem alguma ideia ou teoria, fiquem à vontade para deixar nos comentários. Vamos discutir isso juntos. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.